Olá, estudantes do 8º ano. Eu sou a professora Ilana aqui do Centro de Mídias e nós estamos aí nessa semana de retomada. Semana passada nós tivemos aí a retomada e agora a gente vai continuar aí descobrindo as áreas. Vou colocar aí na tela pra gente dar uma lida aí, ó, descobrindo as medidas de área, parte 2. Semana passada a gente fez a parte 1. A habilidade aí é a EF 0819. Lembrando que esse 08 aqui representa que a habilidade é de vocês mesmos, é do 8º ano, é o que vocês precisam aprender aí na série de vocês. Resolver elaborar situações, problemas que envolvam medidas diárias. Então a gente vai calcular aí medidas diárias, figuras geométricas, utilizando expressões de cálculo, quadriláteros, triângulos e círculos, em situações aí como determinar a medida do terreno. Então vamos lá para a aula. Fazem parte da geometria e podem ser chamados de figuras bidimensionais. São figuras de 2 dimensões. Se a gente pensar aí num cubo, já peço desculpa aí pelo desenho, mas se a gente pensar num cubo, ele é tridimensional. Aí a gente pensa no cubo de gelo, né? Se a gente, ou na própria pirâmide, no tetraedro. Então, as bidimensionais estão aqui, né? O círculo representado aí em azul primeiro, o losango em amarelo aí o segundo, então esse aqui é o primeiro, esse aqui é o segundo, o paralelogramo aí em vermelho é o terceiro, o retângulo bem clarinho, um rosinha claro, deixa eu ver como aparece, rosinha claro, então é a quarta, o trapézio aí representado em verde é a quinto e o triângulo é o sexto. E como a gente calcula o que tem aqui dentro? Quanto vale essa área aqui? O que está aqui dentro aí que eu estou fazendo essas cruzinhas, né? Quanto que vale? Então, para cada figura geométrica, a gente tem uma determinada expressão para o cálculo dessa área. Então, o trapézio tem um, porque são formas diferentes. O retângulo tem outro, o triângulo tem outro. Cada um tem a sua... Ó, essa daqui nem dá para ver direito porque é a caneta vermelha. Vamos lá, cálculo da área. A área aqui que eu representei como primeiro, que era o círculo. A área é igual a π vezes r ao quadrado. Lembrando aí que esse número π vale 3,14 e um pouco mais, mas a gente vai trabalhar só com 2 casas decimais, aí depois da vírgula. 3,14 e o raio aqui é essa partezinha aqui. A figura 2 a gente vai usar aí como retângulo, então aqui o retângulo. E a gente tem que é a área, para calcular o que tudo essa partezinha que eu estou escrevendo, base vezes altura. Então, base, que está na horizontal, vezes o que está na vertical, aí a altura. O triângulo, vou colocar aqui como terceiro, base vezes altura. Então, se fosse aí um retângulo, né, base vezes altura, só que como é o triângulo, a gente vai dividir por 2. Então, base vezes altura, dividido por 2. Base, altura. Altura a gente pode escrever aqui, deixa eu ver aqui se fica. É esse H aqui, dividido por 2. O trapézio, o quarto aqui, o trapézio. Vou colocar, identificar a figura para vocês. O trapézio é base grandona, aqui o que está embaixo, mais a base do que está em cima, vezes a altura, dividido por 2. Então, a gente chama de B maiúsculo, né? Base maior, mais base menor, vezes a altura, tudo isso aí dividido por 2, está aqui, ó. A metade dessa multiplicação com essa soma. O quinto é o losango, que a identificação aí é aquela do bandeira do Brasil, né? Que está bem a bolinha no meio. Então, a gente tem a diagonal maior, que é a diagonal da horizontal, vezes a diagonal menor, que é a diagonal da vertical. A gente pode indicar aqui, ó, diagonal da horizontal e diagonal da vertical, com o índice DH e V. Então, fica DH, né, diagonal da horizontal, que é a maior, vezes
a diagonal pequenininha, que é a diagonal da vertical, dividido por 2. E o sexto, e não menos importante, aí o paralelogramo, base vezes altura. Tá aí, então, representado o cálculo da área. Nós vamos precisar dessas fórmulas para poder calcular aí alguns exercícios. Vamos lá de exemplo. Vou dar um exemplo, o primeiro exemplo, e daí eu vou passar 3 atividades para vocês fazerem. Vamos fazer o exemplo, então. A professora de matemática do 8º ano, ao abordar o conceito de área de figuras planas, apresentou aos estudantes um painel. Esse painel aqui, um painel, com formas geométricas para analisarem e determinarem a área ocupada pela figura ABCD. Tá aqui. Essa figura aqui, A, B, C e D. O que está aí representado em vermelho? Quanto que vale essa área aqui? Como será que a gente calcula aí quanto vale essa área? Representada no interior do quadrado. Após a análise, eles apresentaram a área da figura ABCD, sabendo-se que B é o ponto médio do segmento AE. Então, esse ponto B aqui, ó, é o ponto médio. É a metade desse segmento todo aqui, de A a E. Então, a metade disso a gente tem o B. Vou apagar porque ficou um borrão. Visualmente eu acho que dá para ver, então deixa eu pegar até uma canetinha. A metade de A com E é o B. Tá aí, tá escrito isso. Sabendo-se que B é o ponto médio do segmento AE. E C é o do segmento EF. E C é a metade de EF. E EF a gente tem aqui a medida, 25 metros. Qual foi a área encontrada aí pelos estudantes? Então, a gente tem aqui que é 25. 25 desse ladinho, 25 desse ladinho, 25 porque são quadrados. Tá aí, como é um exemplo, eu vou falar para vocês, vou explicando. Então, nós vamos calcular base vezes altura dividido por 2, que é a área do triângulo, que é esse triângulo aqui, ó. Por que que a gente vai fazer isso? A gente precisa saber o vermelho, o que tá aqui em vermelho que eu tô riscando. Nós vamos calcular tudo de dentro e depois tirar. Então, vamos lá. Triângulo, a gente tem que B, o segmento B é 12,5 e esse é 12,5. Então, a gente tem aqui, ó, 12,5 e 12,5, porque é a metade de 25. Então, a gente tem base vezes altura dividido por 2, 156,25 dividido por 2, 78,125 metros quadrados. Tá aí, e agora a gente vai fazer do que tá em roxo, que eu vou até mudar minha caneta aqui por o amarelo. Vamos fazer aí do que tá em roxo. E a gente tem o CF vale 12,5 e o FD aqui vale 25, não 12,5, hein? Vale 25. Então, tá aí 12,5 vezes 25 dividido por 2, 312,5 dividido por 2, 156. E a área do que está em roxo é nítido maior do que a área do que está em verde. Está aqui representado, né? 156 é maior que 78,125. Tá aí. E aí, a gente precisa calcular essa área aqui, que a gente vai fazer 25 vezes 25, 625. Calculamos isso daqui, o que está em amarelo. Tudo isso, 625. E a gente vai pegar 625, subtrair do que está em verde, 78,125, e depois subtrair do que está em roxo, 156,25. Tá aí, 625 metros quadrados, é o que está representado aí no vermelho. Aqui, no que está em vermelho, que eu vou fazer aqui uma flechinha, essa parte aqui,
390, 625 metros quadrados. Essa foi a área encontrada. Esse daqui é o que equivale ao vermelho. Esse foi o exemplo, vou deixar aí na tela para vocês darem uma printada. E agora a gente vai para a atividade. Todas as outras atividades são nesse mesmo esquema. Vamos lá então para a atividade 1. O dono de uma academia, em comemoração ao aniversário do estabelecimento, pretende distribuir a cada um de seus frequentadores toalha de mão de 22 centímetros de largura e 30 de comprimento. Então, a toalhinha de mão de 22 de largura e 30 de comprimento em formato retangular. Então, se eu fizer aqui, ó, a toalhinha de mão aí para enxugar a mão, tá aí o formato retangular. Sabendo que cada toalha será estampada de forma centralizada com a logomarca da academia, cujas dimensões serão 12 de largura e 20 de comprimento em formato retangular. Determine a porcentagem que essa estampa ocupará da área total da toalha. Eu vou dar 3 minutinhos, porque vocês têm que fazer aí alguma conta a mais. 3 minutinhos para vocês pensarem e a gente já volta. Voltamos, espero aí que vocês tenham conseguido. Eu vou passar aí a correção para vocês, vamos fazer junto. Então, o dono da academia, em comemoração ao aniversário do estabelecimento, pretende distribuir a cada um de seus frequentadores toalha de mão de 22 centímetros de largura e 30 de comprimento. Então, se a gente for pensar aí na toalha de mão, 22 centímetros de largura e 30 de comprimento,
em formato retangular, sabendo que cada toalha será estampada de forma centralizada com a logomarca da academia, cujas dimensões é 12 de largura e 20 de comprimento, então centralizado, né? Então, vamos pensar assim. E aí a gente tem as medidas 12 de largura e 20 de comprimento. E 20 de comprimento, determine a porcentagem que ela ocupará, que é essa partezinha. Então, a gente tem base vezes altura, 22 vezes 30, 660 centímetros quadrados. Aí, a gente tem a da estampa, 12 vezes 20. Tá aqui 12 vezes 20, eu não sei nem se isso fica bom na imagem. 240. E aí, como que a gente vai calcular a porcentagem? Nós vamos pegar a da estampa e dividir pela total, que é a toalha toda, deu 0,36. Para eu saber a porcentagem, eu vou pegar esse e multiplicar por 100. Deixa eu pegar uma caneta mais escura. Multiplicar por 100, vai dar aí 36% vai ocupar a parte centralizada do retângulo aí da estampa, 36%. Vamos para a atividade 2. É mais ou menos parecido, então vamos lá. Os professores do Centro de Mídia irão formar um time de futebol e, para incentivá-los, foi decidido construir uma bandeira com as cores do Centro de Mídias, que é azul e verde. O escudo será colocado em um retângulo e a bandeira inteira será em formato de losango. Então, aqui é a bandeira. Então, aqui tem a haste, né? Então, aí a bandeira e ela vai ser nesse formato de losango. Qual é a área da parte azul, sabendo que o retângulo tem dimensões 12 por 5. Então, aqui tem 12 por 5. Qual que é aí a área da parte azul? E as diagonais, aí a diagonal maior. Então, a diagonal maior, que é a da horizontal, tem 20 centímetros. E a diagonal menor, 15 centímetros. Aqui para visualização, então, como eu já fiz aqui, a diagonal menor é a da vertical, 15. E a diagonal maior aqui, ela tem 20 centímetros. Eu vou dar 1,5 minutinho para vocês responderem. Espero aí que vocês tenham conseguido. Eu queria agradecer muito a participação de vocês. Eu vou fazer a correção agora para quem estiver comigo no aplicativo. Muito obrigada. Não esqueça de avaliar a nossa aula. Um beijo e até a próxima.